Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Breno, sou professor do IFE na área aí de computação, de informática. Também conhecido como Tio Breno, então vocês podem me chamar de Tio Breno, que não é uma ofensa, tá? A gente vai estar junto esse semestre de uma maneira bem nova, bem diferente. Não só pela pandemia, porque é a primeira vez que nós vamos fazer a disciplina de engenharia de software com duas turmas de dois cursos diferentes. Então acho que vai ser um desafio, mas o pessoal que me conhece aí sabe que a gente gosta disso, né? Então na apresentação de hoje, na verdade, a ideia é falar um pouquinho mais sobre a disciplina, falar um pouquinho do porquê que eu vou estar ministrando essa aula para vocês, né? E também comentar o que a gente vai ver, qual que é o nosso objetivo, de que forma que vai ser a avaliação da disciplina, qual é a bibliografia, enfim. Então são vários assuntos, de que forma que nós vamos funcionar nesse ensino remoto. Então assim, vou estar disponibilizando e depois a gente vai ter uma oportunidade para trocar uma ideia aí em tempo real, em live, né? Então, falando um pouquinho do porquê que eu vou estar ministrando essa disciplina para vocês, eu gosto sempre de começar minhas disciplinas me apresentando, né? Eu sou formado em Ciência da Computação, me formei em 2007, lá na Federal de Itajubá, e logo em seguida eu já fiz uma especialização em Engenharia Web também, em Itajubá, terminando lá no ano de 2008. E aí, eu não sei se vocês sabem, né, Itajubá é bem próximo de São José dos Campos, então aí eu tive a oportunidade de começar o meu mestrado, é, 2008 mesmo, em São José dos Campos, lá no ITA. E aí eu terminei meu mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação na área de Informática. E o tema do meu mestrado nada mais é do que uma das grandes áreas lá da engenharia de software, que é totalmente voltada a requisitos. Então, acho que justifica um pouquinho da gente estar aqui junto, né? Desde o meu mestrado, na verdade, engenharia de software é o que me motiva, é a minha área principal de pesquisa, né? Então, acho que é por isso que a gente vai estar junto aqui. Quando eu entrei no IF em 2012, a gente, no nosso concurso, era obrigado a fazer uma licenciatura, porque meu curso, né, na sua essência, é um bacharelado. Então eu fiz uma licenciatura em matemática pela Unifran, terminei ali em 2013, então aproveitei bastante a disciplina da minha graduação, só fiz a parte mais voltada lá à licenciatura. E aí depois eu comecei a loucura do doutorado e glória a Deus, terminamos o doutorado aí em 2017, também no ITA, com o mesmo orientador. Inclusive eu vou trazer vários causos do meu orientador nas aulas de engenharia de software, porque eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar em projetos ao longo do mestrado e doutorado, então foi muito aprendizado, né? Então eu terminei em 2017, já estava aqui em São João da Boa Vista, eu sou são joanense, né? Claro, morei um período grande longe, mas voltei então em 2012 para cá. Um período ali, tirando o meu período de trabalhos em projetos no mestrado, então 2010, 11, 12, eu trabalhei em São Paulo, na Ticket, naquela loja que faz aquelas paradas de vale alimentação, vale transporte e tal. Ela fica lá na Marginal, na Pinheiros. Também tive a oportunidade de trabalhar com engenharia de software dentro da Embraer. Trabalhei quase um ano e meio, 2 anos na Embraer como analista de desenvolvimento de processos. E aí eu também tive a experiência de ser professor da mesma pós, na mesma especialização em engenharia web que eu fui no período. E também trabalhei na Unify antes de eu ser dedicação exclusiva do Instituto Federal. Eu trabalhei apenas um ano na Unify, nos cursos também ali da área da informática. É, Acredito que muitos de vocês me conhecem, eu sou professor do integrado, do técnico, do superior, da pós. É, Desde o integrado até o superior são sempre disciplinas voltadas à engenharia de software ou voltadas à análise, projeto e estrutura de dados, né, que é uma outra grande paixão que eu tenho. Sou aficionado por jogos, gosto de jogar Playstations da vida, Nintendos da vida, adoro cerveja, gosto de fazer cerveja, inclusive.
adoro jogar futebol. Infelizmente, a gente só está engordando nessa pandemia, estudando, jogando e tomando cerveja, porque o jogo não está dando nada, né? Então aqui estão as minhas áreas de pesquisa. É, então eu sei que vocês em algum momento, né, vão estar lidando aí com TCCs. Eu costumo ter bastante orientado, eu adoro orientar alunos, né? Eu sou bem chato, é, não fecho muito o leque, né? Mas minhas principais áreas de pesquisa é na área de engenharia de software, requisitos, a parte de internet das coisas, é, análise de projetos, enfim. Então tem aqui é, algumas áreas que, caso vocês tenham interesse da gente estar trabalhando junto. Quando a gente voltar, né, para o IFE, presencialmente, a minha sala é junto com o professor Davi Busato e com o Everton, é a sala 13, lá no bloco D. E esses são meus e-mails, tá? O celular, acredito que todos já têm, então eu não tenho muito problema com mandar zap não, tá? Então vocês fiquem à vontade. A nossa disciplina, então, como eu comentei, ela vai ser a primeira vez que nós vamos fazer engenharia de software no bacharelado em ciência da computação e na tecnologia em sistemas para a internet. Os horários oficiais das disciplinas no ensino presencial são nas segundas-feiras. O BCC, então, é da 1 até as 16h45 e o TSI é das 19h10 até as 22h45. Então, apesar de lidarmos com o mesmo conteúdo, principalmente por conta desse ensino remoto, é possível da gente consolidar. Os horários são diferentes, então os plantões de dúvidas a gente vai trabalhar com seus horários específicos, que eu vou estar falando mais pra frente, tá? Mas queria deixar já registrado que essa união das disciplinas dos dois cursos não está acontecendo por conta da pandemia. Já tinha até comentado com alguns alunos, que a gente tem um pouco mais de contato, que essa era a minha meta, era fazer presencialmente as duas turmas junto. Então, como o curso do BCC integral e do TSE noturno, possivelmente a gente faria à noite, né? E aí a gente tocaria o que eu gosto, que é a parte prática da engenharia de software, né? Então a gente vai ter que lidar de uma maneira diferente aqui, se reinventando. Mas é só uma matéria que, querendo ou não, tem teoria, né? Vocês vão ter que ter paciência comigo, mas a gente tenta de alguma forma levar, né? Formas de avaliação, então, teórico e prático. Teórico, porque a gente tem todo esse conceito, métodos, técnicas, ferramentas, né, que a gente tem que aprender relacionado à engenharia de software. Prático, porque a gente tem que aplicar em problemas e resolver, fazer a engenharia dos sistemas que a gente vai estar trabalhando, né? Então, tem um projeto prático que a gente vai ter que entregar o que a gente chama de alguns artefatos, né? Tem que produzir alguns documentos, tem que fazer protótipos, tem que desenvolver alguma coisa. E por fim, se der alguma coisa de errado, a gente vai ter o exame lá no final do semestre, em julho, que vai ser uma avaliação teórica prática ali, mas depois a gente vê como é que vai ser isso, tá? Bom, aqui a gente tem a grade do curso. Eu não vou falar das grades não, porque eu acho que não vem muito ao caso, mas eu queria deixar claro assim que a engenharia de software, ela, de certa forma, ela abre um leque para pessoas que tá trabalhando na área da computação que não talvez tenha tanta afinidade com o desenvolvimento. Em muitos momentos a gente pensa que, puxa vida, eu estou fazendo uma tecnologia em sistemas para a internet, ou eu estou fazendo um bacharelado em ciência da computação, que o desenvolvimento é o cerne de tudo. Ou cria-se uma divisão única lá, que você tem a parte de redes, né, a parte de infraestruturas, e a parte de desenvolvimento. Na verdade não, a engenharia de software ela é um leque muito maior, muito mais amplo, que ela trabalha habilidades que, em muitos casos, um cara que desenvolve muito bem, que é mais na dele, que tem um pouco mais de dificuldade de fazer relacionamento com as pessoas, a engenharia de software ela acaba estendendo, né, e oportunizando, então, para nós, com esse perfil, lidarmos com análise, projeto de sistemas, levantamento de requisitos, entender todo o ciclo de etapas, fazer o controle de versões dos nossos softwares. Então, ela abre leque de habilidades que não é só focada em desenvolvimento. Então, eu acho fantástico a engenharia de software exatamente por isso, porque ela complementa muito. Então, eu ia até falar da grade,
tanto as grades do TSI quanto do BCC, a gente pode notar que existem várias disciplinas ao longo do curso, dos dois cursos, que são disciplinas dentro da área da engenharia de software. Então a engenharia de software ela é algo muito abrangente. Aqui nessa disciplina é claro que a gente tem um propósito diferente, né? Mas a gente tem que entender que não é só essa disciplina, e também uma próxima que tem engenharia de software 2, né, do BCC, e qualidade de teste de software no TSI, que não são só essas duas disciplinas que falam da área de engenharia de software. Então, na verdade, várias outras coisas, né? O nosso propósito nessa primeira disciplina, basicamente, é entender a natureza e as dificuldades que existem aí para se produzir sistemas, entender o ciclo de vida, cada uma das etapas que a gente tem no desenvolvimento em si. Tem que ter uma visão de técnicas e métodos para fazer o projeto e o desenvolvimento desses sistemas. Nós temos que conhecer que existem técnicas mais tradicionais e existem técnicas mais modernas, que são chamadas de metodologias ágeis, que, de certa forma, elas têm os seus antagonismos, mas elas se complementam. Existem empresas que usam as duas, tem empresa que usa só uma ou a outra. Então a gente tem que conhecer sobre isso, a gente tem que estudar casos relacionados a isso, e a gente tem que entender a importância das ferramentas case que nos apoiam em todo esse processo. E ferramenta case aqui significa Computer Aided Software Engineering, né? Então, ferramentas de engenharia de software apoiadas à computação, a computador. Então, são ferramentas que nos auxiliam nas atividades aí da engenharia de software em si. Então, esses são os nossos principais objetivos. Eu gosto de dividir o conteúdo programático da engenharia de software em dois grandes conteúdos. O primeiro é essa abordagem tradicional e o segundo é a abordagem ágil, para a gente conseguir perceber essas diferenças que existem, né? Então nessa primeira parte a gente vai ver toda essa parte chata, né, que eu tô aqui motivando vocês. A gente vai ter que definir software, análise, projeto, coisas que vocês já sabem, mas a gente tem que colocar nome aos bois. E aí a gente começa com as coisas novas, que é os processos de desenvolvimento tradicionais, focado num processo específico, que é um processo que a gente chama que é até um pouquinho híbrido, que ele é tanto tradicional quanto ágil, que é o RUP, ver as suas fases, seus fluxos de trabalho, entender o que é controlar versões e controlar modificações de sistemas. Então tem o Subversion, tem o Git, aí tem outras ferramentas que nos apoiam aí no controle de mudanças, a gente tem que ver sobre isso. Vamos falar especificamente de requisitos e os envolvidos, né, as pessoas interessadas aos requisitos, que são os stakeholders. Falar de uma área específica, que é a engenharia de requisitos, que é a forma como se constrói os requisitos em si e faz a sua priorização, ou seja, de tantos outros requisitos, quais são os mais importantes para a gente lidar, né, e começar o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E uma parte que eu acho muito bacana, que eu sempre tive muita dificuldade de dar um preço a um sistema que a gente vai estar vendendo, né? E aí a gente vai ver técnicas que nos auxiliam a fazer uma estimativa de esforços, ou seja, quantas horas que a gente demoraria para construir um determinado sistema. E se você tem o valor dessa hora, a gente consegue então efetivamente dar um preço para ele. E eu tenho um caso muito legal aqui que depois eu comento com vocês, que de certa forma ajudou aí eu ter bolsa do mestrado e no doutorado, né? Então assim, é muito legal, foi por conta desse tipo de técnica. E a segunda parte do curso, que a princípio aparenta ter um conteúdo um pouco mais leve, mas é porque em paralelo à segunda parte do curso a gente vai começar com as partes práticas, né, que é o que a gente chama da engenharia de software prática, a gente desenvolveu o projeto prático, né? Então por isso que o conteúdo ele acaba ficando um pouquinho reduzido. Então a gente vai entender qual que é essa mudança de paradigma, né, o que foi o manifesto ágil que fizeram, qual que é a mudança de filosofia que foi feita, e a gente vai ver as principais metodologias ágeis que existem, que é o XP, né, de Extreme Programming, a metodologia da Toyota, o Lean, a metodologia Kanban, o Scrum, que é a mais conhecida, e existem as variações Scrum-Ban, enfim. E a gente vai também ver uma técnica de estimativa de esforços, só que antes a gente tinha visto a técnica de estimativa de esforços por pontos de casos de uso, que é tradicional,
a gente vai ver uma outra técnica que é ágil, que é por planning poker, né? Que é o jogar o baralho para a gente tentar estimar as horas, né, de uma determinada atividade ali, de desenvolvimento, de análise, enfim. Então, esse é o nosso conteúdo programático. Como avaliações, eu quero já primeiro comentar que podem ter adaptações aqui, dependendo de como rolar o semestre. A princípio, nós vamos pensar em 2 avaliações teóricas práticas, pensando aí uma em cada término desses conteúdos programáticos que a gente acabou de ver, uma no término da primeira parte do curso e outra no término da segunda parte do curso. Toda semana, todo final de aula, eu vou deixar algumas atividades, seja um questionário múltipla escolha para vocês responderem, para ajudar vocês a absorverem o conteúdo, seja a construção de mapas mentais, seja o estudo de um determinado case de engenharia de software para a gente discutir sobre aquilo, que eu estou chamando aqui de listas de exercícios, listex, tá? E a gente tem a terceira parte de avaliações, que é o projeto prático, que é quando a gente vai criar um grupo. Nós vamos criar grupos de alunos e, dado um problema, a gente vai tentar aplicar todos esses métodos, técnicas, ferramentas que a gente vai estar aprendendo ao longo do curso, né? Lembrando, então, que o exame é uma avaliação teórica prática, né? Lá no final do curso. Então, aqui tem uma divisão das notas. Então, é 20% para a primeira avaliação teórica prática, outros 20% para a segunda, 20% para as listecs e 40% para o projeto. O que eu gostaria de mudar se tudo der certo? Eu não queria ter claramente uma avaliação 1 e uma outra avaliação 2. Eu queria ter atividades que a gente pode, de certa forma, depois englobar como sendo listas de exercício, que teria peso 60. Entenderam a ideia? Então, isso daí, se funcionar bem, se vocês estiverem entregando as atividades no prazo, a gente gerando as nossas discussões semanais, show! Esse é o propósito. Caso contrário, a gente mantém dessa forma e vida que segue, né? Então, a regra do jogo está aqui. Eu gosto sempre de falar sobre a forma como a gente vai lidar ao longo do ano, até para não parecer que a gente está mudando as coisas, né? Então, não estamos mudando, está aqui e estou falando da possibilidade de ajuste que a gente pode fazer, que eu vejo com bons olhos, né? Eu acredito que vocês também. Bom, sobre o projeto, a ideia do projeto é que, como no segundo semestre a gente tem a continuação dessa disciplina, seja Engenharia de Software 2, no BCC, ou Qualidade e Teste de Software, no TSI, que também é o mesmo conteúdo, a ideia então é a gente continuar esse projeto da Engenharia de Software nessa segunda disciplina, né? Eu queria registrar o seguinte, que o fato de nós unirmos as 2 turmas, de BCC e TSI junto, a gente só tem ganhos, porque o conteúdo programático ele é exatamente igual. Se vocês olharem os PPCs, né, que são os projetos pedagógicos dos cursos, que tem no site, vocês podem olhar lá. O que difere, talvez, é um pouquinho a abordagem. O BCC tem uma abordagem um pouco mais teórica, o Tecnologia tem uma abordagem um pouco mais prática. O que nós vamos fazer? Vamos fazer os dois. Né? Então, eu vejo que todo mundo sai ganhando, né, com o fato da gente trabalhar com as 2 disciplinas juntas. Tá? Então, falando sobre isso, a gente vai fazer então esse projeto prático. É claro que no projeto prático, pelo menos dessa vez, nessa disciplina de 2021, por conta do ensino remoto, e se a gente não tiver retornado com presencial até lá, a ideia é que vocês criem grupos dentro do seu curso. Então, por exemplo, que seja 3, 4 alunos, só do TSI ou só do BCC. A gente não vai ainda misturar. Meu objetivo é, numa próxima rodada da disciplina, a gente misturar inclusive isso, que eu acho que é o mais legal, né? Ainda não sei qual vai ser a divisão do grupo, nós vamos conversar sobre isso no seu momento, né? E aqui são algumas das metas que a gente precisa ter para entregar esse projeto. Então, são metas que nós vamos trabalhar tanto tradicionalista no projeto que a gente vai estar trazendo, quanto ágil. Então, eu quero que vocês tenham essa percepção do que é um, o que é o outro. Inclusive, se a gente conseguir fazer uma primeira versão desse projeto que a gente vai estar propondo, claro que não completa, né, mas com algumas coisas funcionando, essa é uma meta desejável, né? O projeto vai ser com foco web, né? Eu acho que é uma coisa para a gente até balizar ainda. Ainda vou definir
se esse projeto eu vou trazer o problema e ele vai ser o mesmo problema para todas as turmas resolver. Eu só vou criar algumas regras para que cada grupo apresente um problema e trabalhe com todos esses artefatos, ou seja, todas as atividades que a gente tiver que fazer no projeto dentro do problema definido. Então isso é uma coisa que nós vamos discutir e eu acho que a gente pode decidir junto, até porque nós vamos ter os nossos encontros semanais e aí a gente vai trocando uma ideia e vai vendo o que é melhor, né? Bom, aqui tem as referências bibliográficas principais do curso de engenharia de software. Queria deixar claro o seguinte, que eu como professor, eu me vejo no papel de ter que absorver esses conteúdos e trazer para vocês um pouco mais mastigado, né? Então eu gosto sempre de destacar as duas principais referências, que é o livro do Pressman e o outro livro do Somerville, que é de engenharia de software, que são dois trabugão desse tamanho assim. É inviável a gente ficar lendo ele o tempo todo, né? Então assim, eu já fiz isso, né? Então por isso que as minhas aulas, vocês vão ver que eu tento deixar os slides limpos, mas tem momento que não dá, que eu vou tentar trazer um conteúdo até para tentar resumir o que foi discutido no livro. Então fica a título de consulta para vocês esses livros, né? Eu acho que é importante vocês saberem que existem, saber que as principais referências que a gente tem é Pressman e Somerville, Engenharia de Software, e é isso, né? É claro que tem algumas outras aqui. Esses livros são gratuitos, ó, Kanban Scrum, Patterns of Agile Practice Adoption, né? The Technical Cluster é gratuito. O Scrum XP das trincheiras também é gratuito, que é um foco mais ágil, né? Então, podem procurar na internet aí que vocês vão achar o PDF. As aulas foram baseadas nele, inclusive, nesses livros, inclusive. E aqui eu gosto de falar um pouquinho. Será que eu consigo dar um zoomzinho aqui? Vamos ver. Eu gosto de falar um pouquinho. Não vou dar zoom, não estou conseguindo. De qual é a nossa proposta de calendário ao longo do semestre. Então, eu tenho um planejamento de aula a aula. Então, assim, as nossas aulas são de segunda-feira, independente do BCC ou do TSI. Então, se vocês olharem, nós vamos começar, então, dia 29, segunda-feira. Essa primeira segunda-feira a gente não vai ter encontro semanal. Né? Por quê? Porque eu estou liberando esse primeiro conteúdo. Depois, na próxima aula, que é do dia 5, a gente faz o encontro para discutir sobre essa aula. E aí depois eu já vou liberar o próximo assunto, que é a revisão dos principais assuntos relacionados à engenharia de software, fazer um brainstorm e discutir sobre os principais papéis que tem. Então notem então que a gente vai ter aula dia 5, 12, 19, 26 em abril, com esses assuntos aqui. 3, 10, 17, 24 e 31 com esses assuntos aqui. Quando tem um sombreado aqui, ó, é a parte prática, então percebam que a gente começa com a parte prática do projeto, com entrega próxima do dia 10 de maio, né? Então, dia 10 de maio eu vou apresentar para vocês e aí a gente vai combinar uma data de entrega. Então, perceba que a gente precisa andar um pouco com o conteúdo para começar a parte prática. E perceba que no final a gente já tem bem intercalado aí as partes práticas, né? Depois, em junho, a gente tem 7, 14, 21 e 28. E, finalmente, 5, 12, 19 e 26. Né? Então, 26 de julho é o nosso último dia de encontro. Que é o dia, inclusive, que a gente vai fechar com a apresentação do projeto, né? Que a gente ainda vai discutir de que forma que vai ser. E nós vamos marcar o exame final para o dia 27, a terça-feira, né? Então já fica aí reservado para vocês negociarem com outros professores, ou até mesmo comigo, se for o caso. Então a nossa ideia é fazer a discussão desses assuntos por semana. Tem semana que é mais rápido, em 40 minutos a gente vai fazer uma aula. Tem semanas que eu vou precisar de 1h10, 1h20. Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Lembrando que a carga horária dessa disciplina são 4 aulas por semana. Vamos arredondar aí para 4 horas, né? Então assim, eu tenho a minha parte, né? Que é 1h, 1h30. E o resto é para vocês trabalharem aí com estudos, com desenvolvimento, enfim. De que forma então que vai funcionar a nossa disciplina nesse ensino remoto, né? As aulas teóricas, então eu vou estar gravando videoaulas como essa, vou estar disponibilizando sempre um dia antes ou no dia da aula de vocês. Então é uma aula que eu vou gravar e vou deixar ela disponível lá no portal da disciplina, no YouTube também, no meu canal do YouTube, vai estar aberto.
E sempre que tiver algum material de apoio, algum material recomendado para leitura, eu vou disponibilizar junto também. Então, isso daí eu faço questão de deixar gravado para vocês poderem ter isso, estudar e ir assistindo em velocidade 2 que seja, ou com pauses, mas eu acho importante vocês assistirem todas as aulas, tá? É muito conteúdo e é muito bacana o conteúdo de engenharia de software. As aulas práticas, tem coisa que eu vou conseguir trabalhar com conteúdo gravado, então eu vou disponibilizar também no dia da aula específica, deixo gravado, apresento para o dia da aula. Tem coisas que não. E aí a gente, quando for o caso, a gente vai marcar oficialmente, olha, nós vamos ter um encontro nessa semana para discutir da parte prática do projeto, ou para discutir um assunto mais chato, talvez, ali, da teoria, mas para garantir que as coisas fluem bem. Então, as aulas teóricas eu estou chamando de atividades assíncronas, as aulas práticas a gente vai trabalhar, de certa forma, com atividades síncronas aqui. E é claro que vocês vão ter trabalho extra classe, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de atormentar um pouquinho vocês aí, né? Mas nada cabuloso. Agora, independente desses encontros ou dessa metodologia, de eu gravar a aula, da gente marcar uma determinada live, oficialmente eu vou fazer plantões de dúvidas semanais, que vão ser online e síncrono, ou seja, eu vou entrar no Teams, por isso que eu já até pedi para vocês irem entrando no Teams. Nós já criamos um canal, um time, né, do Teams, que tá as duas turmas, tanto do BCC quanto do TSI. E esse ano, especificamente, eu vou fazer uma melhoria em relação ao ano passado, que a gente vai entrar, vai ter o horário, eu vou fazer uma revisão do conteúdo da aula da semana anterior. Então, por exemplo, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês hoje. E aí eu vou ficar durante essa hora, o restante da hora, para tirar dúvidas de todo mundo, tá? Os nossos encontros, então, eles vão ser... Não é quinta-feira, tá? Eu coloquei errado aqui. Já vou arrumar em tempo real, porque é assim que funciona. Vão ser as segundas-feiras. Voltando aqui. Feito. Tá arrumado. Tempo real e não tem edição não, viu gente? Eu não vou editar minhas coisas não, porque se não for assim na aula, quando eu dou aula pra vocês em sala, a gente erra, arruma e corrige e segue a vida, né? Então assim, não dá pra gente querer ficar reinventando muita roda não. Então vão ser todas as segundas-feiras, com início então no dia 5, então no dia 29 nós não vamos ter esse encontro, porque é a primeira semana, essa semana de apresentação, mas no dia 5 nós já vamos ter. No BCC, nós vamos fazer o encontro das 14 às 15 e no TSI, das 19h30 às 20h30. Então, toda segunda-feira a gente vai ter esse encontro, coloca na agenda de vocês, para esses cursos. Ah, mas eu sou do TSI, vou conseguir entrar no BCC. Pode entrar? Pode, não tem problema. Ah, eu sou do BCC, não vou conseguir porque eu estou fazendo um estágio, vou entrar no horário do TSI. Pode entrar? Pode, também não tem problema. Eu vou fazer a mesma coisa nos dois. É claro que as dúvidas que forem surgindo vai ser daquela turma específica, mas sem distinção. Vou fazer uma revisão do conteúdo e eu vou abrir o espaço para tirar a dúvida de cada um, né? Lembrando então que a ideia é que vocês chegam nesse plantão já com as aulas assistidas, se já tiver exercícios para resolver, já tentar resolver, se tiver case de estudo para vocês já tiverem resolvido, para a gente chegar lá, depois da revisão, fazer as nossas discussões. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas eu recomendo demais que vocês entrem, porque eu acho que é o momento que a gente vai poder ter essa sinergia. Então eu vou falar que é obrigatório, né? Ah, mas vou ganhar falta? Não. As minhas faltas, em todas as disciplinas, elas vão ser com base na entrega de atividade. Então, se a gente tiver uma atividade para determinada data e vocês entregarem, muito bem, vocês estão com presença. Se eu marcar oficialmente uma live do projeto ou de qualquer conteúdo, aí precisa de presença. Esses encontros eu preciso de presença? Não precisa, tá? Mas eu vou falar que ele é obrigatório porque eu quero que funcione essa discussão. Então,
temos nossos encontros marcados todas as segundas-feiras nesses horários, tá? Vamos focar em revisar o conteúdo, tirar dúvida, mas eu não vou resolver nenhum exercício junto com vocês, eu vou tirando dúvida, beleza? Não precisa ter webcam, não quiser usar o microfone, não precisa usar, pode mandar o chat lá para trocar ideia. Mas se quiser também, eu acho que é legal, até porque a gente vai se conhecendo, né? Tem alunos que vão estar fazendo essa disciplina que eu ainda não conheço, infelizmente, pessoalmente. Então, assim, às vezes, um momento ali, a gente, eu sou tal, beleza, eu também, sou tio Breno e segue a vida, né? Já estamos terminando, tá, gente? Então, que ferramentas que a gente vai usar? Nós vamos usar o Moodle. O Moodle, eu estou um pouco traumatizado, ele sai um pouquinho fora do ar, às vezes tem alguma manutenção que a gente não espera, e eu gosto da disponibilidade dos meus conteúdos, então eu vou usar um portal que eu falo que é o portal acadêmico, ou o portal da disciplina. Esse conteúdo vai estar disponível para vocês no portal até o final do semestre, depois eu tiro. Então é sites.google.com/site/blromano, depois vocês entrem lá, é intuitivo, não vou nem mostrar para vocês. Do lado esquerdo tem as disciplinas, você expande as disciplinas, vai ter lá engenharia de software. Clica em engenharia de software, vai aparecer as principais orientações. E toda semana eu vou colocando dentro de engenharia de software, aula 1, aula 2, aula 3. E aí vocês vão ver os conteúdos aparecendo, tá? Os nossos exercícios vão ser entregues no Google Sala de Aula ou Google Classroom. Aqui, por uma questão de nota, e eu usar a entrega dos exercícios com frequência, eu criei 2 grupos diferentes. Então, o pessoal que é do BCC tem que se matricular nessa turma que tem esse código lá no Google Classroom. E o pessoal que é do TSI é numa outra turma, né? Até porque lá a gente já consegue acompanhar até as notas, tá? É também super intuitivo, se vocês entrarem lá agora não tem nada, porque não tem atividade. Na hora que tiver vai aparecer uma nova atividade, vai aparecer a descrição da atividade, se tiver um vídeo explicativo vai ter, se tiver instrução vai ter, a data para entrega vocês vão lançar lá e já era, tá? Se for atividade individual, cada um vai responder questionários ou vai entregar individualmente. Se for atividade em grupo, apenas um do grupo tem que entregar, mas na hora que entregar deixar claro de qual é o grupo, né? Pra gente saber, para eu saber quais são as pessoas que fizeram aquela atividade. Para os nossos encontros semanais ou lives, quando a gente marcar elas, mas para aqueles encontros das segundas-feiras, das 2 às 3 e das 19h30 às 20h30, nós vamos usar o Microsoft Teams. Aí eu criei um único time que está as 2 turmas. Então a ideia é que todo mundo pode entrar lá mesmo, né? A gente não vai ter diferença entre uma turma e outra. Então, como a gente vai ter 2 possibilidades aí de encontros semanais no mesmo dia, e eu não consegui entrar no um, vou entrar no outro, então está disponível para os 2, tá? O Teams eu acredito que todos usaram. O Teams vai servir simplesmente para isso, ou para vocês, quando vocês, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, na hora de começar a trabalhar no projeto de engenharia de software, a parte prática, eu vou organizar o Teams de tal forma que a gente vai criar um subgrupo, um canal para cada equipe. E nesse canal de cada equipe vai ser o momento que vocês vão poder compartilhar conteúdos, vão poder fazer reuniões, deixar gravadas as reuniões, enfim. Então eu acho o Teams muito produtivo quando a gente fala nessa questão de gerenciar os nossos encontros e compartilhar as nossas informações, né? Pensando em live, né? Pensando em encontro virtual mesmo, tá? E por último, o grupo do WhatsApp da disciplina, que eu vou começar a movimentar ele, né? O movimento nele vai ser simplesmente: saiu a aula, não esquece a entrega de tal exercício. Eu não gostaria que vocês usassem o WhatsApp para tirar dúvida da disciplina em si. Dúvida da disciplina é comigo, não precisa ser no grupo do WhatsApp. Então vocês vão usar o fórum lá que tem no Teams, né? Ou vai usar o nosso encontro semanal. O WhatsApp é mais, eu estou com dúvida em questões mais burocráticas, mais administrativas da disciplina, né? Ou vocês poderem combinar alguma situação de grupo, enfim, né? Então é mais nesse sentido. E é isso, tá, gente? Eu queria convidar então vocês aí para encerrar a disciplina agora, para vocês tentem pensar sem procurar, né? Uma espécie de uma reflexão que a gente vai retomar a nossa próxima aula exatamente nesse ponto.
do que vocês entendem por engenharia de software. Lembrando que engenharia é um termo muito conhecido, né? Um termo bem definido, aplica para várias áreas, engenharia mecânica, engenharia civil. O que seria esse termo engenharia aplicado a software? Então eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. É claro que eu já até dei um spoiler ao longo dessa apresentação, e principalmente nessa outra parte aqui, que eu quero convidar vocês a pensar quais disciplinas do curso de TSI e do BCC, então ficou faltando aqui o BCC, que vocês acham que fazem parte dessa grande área de engenharia de software. Então percebam o quê? Que engenharia de software ela é uma área da computação responsável pelo quê? Né? Então, e quais são as disciplinas então dos nossos cursos que estaria incluída dentro dessa grande área? Então essa é uma primeira discussão que, se a gente estivesse em sala de aula, a gente estaria fazendo. Então por enquanto eu quero que vocês pensem, e aí no nosso encontro da semana que vem, do dia 5, a gente vai falar sobre isso. E, de certa forma, para ajudar vocês a pensarem, imagine uma software house, uma empresa que desenvolve software. Vocês conseguem enxergar quais são os principais papéis que existem dentro dessa empresa, dessa software house? E, por exemplo, o analista de sistema é um papel muito bem definido, né? O desenvolvedor é um outro papel. Quais outros papéis vocês conseguem enxergar como pertencente a uma grande empresa, né? Uma empresa completa aí de desenvolvimento, né? Uma software house? Gostaria que vocês tentassem pensar também quais são esses principais papéis e que tipo de conversa que existem entre eles, né? Isso daí, de certa forma, pode ser uma dica para vocês, inclusive para tentar identificar as disciplinas do curso que lidam com isso, né? Então isso é uma tarefa que não é de entrega, mas para vocês pensarem, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. E aí na próxima aula, no nosso encontro, a gente vai rediscutir, e é claro que a próxima aula a gente já vai apresentar algumas coisas, né? Então, gente, no mais é isso. Eu queria mais uma vez agradecer vocês, dar as boas-vindas para vocês. Eu tenho certeza que vai ser um semestre de muito compartilhamento, de experiência, de aprendizado. A gente tem que, de certa forma, se apegar a isso na pandemia, então sintam-se à vontade, inclusive, para mandar zap, para a gente trocar uma ideia da disciplina quando for o caso. E qualquer coisa que vocês precisarem, seja da disciplina ou do IFE, eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Beijo, boa semana e até o nosso encontro da semana que vem. Valeu!